Pega a visão do canal do Guerreiro. No cristianismo tem algo que acontece que é muito interessante. Quanto mais nós nos aproximamos de Jesus, mais nós vemos quem nós somos. Porque Jesus é perfeito. E a perfeição dele emana tanta paz, tanta luz, que nós começamos a ver os nossos defeitos e procurar a melhorar nesse processo cristão. A palavra de Deus nos diz em 1 Coríntios 13, versículo 12 e 13. Porque agora vemos como por espelho, em enigma, mas veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei plenamente, como também sou plenamente conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança, o amor. Esses três, mas o maior desses é o amor. O amor verdadeiro nos constrange, né? Então, essa diretriz é uma das principais a serem rompidas para uma transformação em amor e transformação de caráter conforme o caráter de Jesus Cristo. Quando na queda do homem aconteceu algo muito interessante que perpetua até os dias de hoje. Por que muita gente foge de conhecer mais a palavra, de se aproximar mais de Jesus? Porque quanto mais nós nos aproximamos, mais nós vemos o quanto nós precisamos melhorar. Porque a queda do homem despertou um sentimento de crítica, não construtiva, mas aquela crítica que o afasta mais de Deus. Vamos ver o que aconteceu. Quando o homem, pela queda, pela desobediência e incredulidade das instruções de Deus, a primeira atitude dele, quando teve um encontro com Deus, foi eleger culpado. Porque a pessoa ela não admite os erros e ela quer pegar pessoas ao redor e eleger, olha, é culpa desse, é culpa desse. Aconteceu no Éden isso. Vamos ver em Gênesis 3, versículo 9. Mas chamou o Senhor Deus ao homem e perguntou-lhe, onde estás? Respondeu-lhe o homem, ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu e escondi-me. Deus perguntou-lhe mais, quem te mostrou que estava nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comeste? Ao que respondeu o homem, a mulher que me deste por companheira deu-me a árvore e eu comi. Começou a eleição de culpados, por quê? O pecado, ele quer blindar as pessoas com a autocrítica ao próximo. Ela não quer ser transformada e quer criticar as pessoas que estão ao redor dela, elegendo culpados. A culpa é disso, a culpa foi de uma infância ruim que eu tive, a culpa foi que o meu pai fez isso, a culpa... Só que Cristo, ele quer tirar essa capa. Só que muita gente não quer largar essa capa, porque quanto mais você se aproxima de Jesus Cristo, mais essa capa é tirada, porque ela não suporta a presença do homem perfeito, de um Deus poderoso, ficar encoberto aquilo que precisa ser tratado. E continua, né? Um ficou elegendo o outro. Perguntou o Senhor à mulher, que é que tu fizeste? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Você está entendendo? O homem elegeu a mulher elegeu a serpente e a serpente dançou, porque... só estavam os três lá, quem era colocar? Sobrou. Então o Senhor disse à serpente, porquanto fizeste isto, maldita serás tu dentre todos os animais domésticos, e dentre todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. Porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e a sua descendência. Essa te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Isso aqui é a primeira profecia da Bíblia Sagrada. Então, no plano de salvação, para restaurar o homem à intimidade com Deus, o Espírito Santo, e somente Ele, pela exposição da palavra, por uma revelação, da maneira que Deus quer, hoje, nos dias de hoje, é quase impossível uma pessoa não ouvir falar de Jesus Cristo no nosso país, embora ainda exista, mas está tudo muito atuante, né? Então, para que o homem se arrependa e comece o processo de aproximação de Deus. Quanto mais próximo, mais se verifica o quanto precisa melhorar e começa a olhar para si mesmo. E menos julgamento ao próximo. Não é um processo fácil, por isso que muitos param, porque
As pessoas preferem ficar carregando o velho homem do que abandonar e ter uma vida nova em Cristo, viver o propósito de Cristo. Por quê? A postura, prefere continuar a postura de um crítico e religioso, isso até dentro das igrejas também, do que dar continuidade no processo. Quando você vê um irmão, uma irmã, estou falando, esse canal é para cristão e não cristão, mas quando você vê uma pessoa muito crítica dentro da igreja, pode ter certeza que tem mazelas na vida dela que ela não quer tratar. Ela quer ficar com a capinha dela de religiosidade e não quer permitir que Deus faça a obra perfeita. Ela parou o processo de transformação. Porque uma pessoa que está passando por um processo de transformação, chegou na mesa de Cristo, ele tem esse comportamento. Olha que interessante. Quem avança pode sentar na mesa, né, com Jesus Cristo e começa a se esvaziar desse sentimento de crítico. Quando Jesus disse que um dos que estava à mesa iria lhe trair, vamos atentar para a reação dos discípulos. O que aconteceu? Os discípulos estavam à mesa e Jesus falou, um de vocês irá me trair. Só que eles estavam andando com Jesus. João 13. Tendo Jesus disso, turbou-se em espírito e declarou, em verdade vos digo que um de vós há de trair. Os discípulos se sentiam, olhavam perplexos, sem saber de quem ele falava. Ora, achava-se reclinado sobre o peito de Jesus, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava. Olha que interessante, eles estavam à mesa, quando Jesus falou isso, um não começou a apontar para o outro, porque já estavam no processo de transformação. Eles queriam saber quem seria a pessoa, mas não tiveram julgamento, como aconteceu no Jardim do Éden. Por quê? Porque eles estavam muito próximos de Jesus. E quanto muito próximo de Jesus, você faz uma introspecção. Você olha para dentro de você. Não importando tanto com o que está ao teu redor. Porque Deus quer trabalhar dentro de você para depois trabalhar a teu redor. No Éden, quando aconteceu o pecado, a primeira coisa que fez foi olhar ao redor. Foi a mulher, foi a serpente, elegendo culpados. E um coração contrito e transformado, ele olha para dentro de si e fala, meu Deus, eu preciso melhorar. Diante das circunstâncias, dos intempéries da vida, esse é o processo natural. Por isso que eu falo, eu faço as minhas introspecções na leitura da palavra, porque eu reconheço que eu preciso, eu acordo cada dia falando, Senhor, obrigado por esse dia, eu preciso melhorar em muitos aspectos da minha vida, na área profissional, na área familiar, sentimental, social, eu preciso melhorar. E quanto mais eu me aproximo de Cristo, mais eu sei que verdadeiramente eu preciso melhorar. Então, repare que diante de tal afirmação, os discípulos não começaram a acusar um ao outro. Ah, Pedro, foi você, é você, né, Pedro? É você. Não, eles fizeram uma introspecção. Será que sou eu? Né? É importante crescer na graça e no conhecimento da palavra de Deus, para que você se esvazie de si e deixe o caráter de Cristo ser manifestado através da tua vida. O caráter sendo moldado a Cristo, ele é menos crítico e mais introspectivo. Sai menos crítica da tua boca e mais um monólogo entre você mesmo, perguntando onde você precisa melhorar. Né? Na briga de um casal, um fica apontando o outro o que o outro precisa fazer. Mas quando Cristo está, um tem que se perguntar para o outro o que eu preciso fazer para melhorar, com a presença do Espírito Santo de Deus. Então nós devemos sempre, diante de circunstâncias adversas da vida, familiar, diante de tudo aquilo que eu citei, fazermos uma introspecção antes de levantarmos críticas acusatórias aos que estão ao redor e ter um coração quebrantado. Um exemplo clássico, para finalizar, um exemplo clássico é o rei Davi, após pecar de várias formas com Betseba. Nos deixa um ensinamento profundo. É o Salmo de número 51. Medite nesse Salmo, que ali está a senha, como diz o Pablo Marçal, ali está o código para a transformação de um pecador. Vamos ver, Salmo de número 51. Compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Tudo meu, lava eu. Não lava fulano, ciclano, não, lava eu. Pois eu conheço as minhas transgressões. O meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei
e fiz o que é mal dos teus olhos, de sorte que és justificado em falares e inculpável em julgares. Eis que eu nasci em iniquidade, e em pecado me concedeu minha mãe. Eis que desejas que a verdade esteja no íntimo. Faz-me, pois, conhecer a sabedoria no secreto da minha alma. Anelar por conhecer a Deus, se aproximar de Deus, para que haja uma verdadeira transformação. Purifica-me com o ísopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que se regozijem os ossos que esmagaste. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renove em mim um espírito estável. Olha esse pedido, irmão. Nós temos que fazer constantemente para que Deus nos dê um coração puro e um espírito estável. Sabe por que o espírito estável, irmão? Porque senão a pessoa não aguenta os intempéries da vida e enfraquece, porque o processo é dolorido. E olha que interessante. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustém-me com espírito voluntário. Versículo 13 de Salmo de número 51. Então ensinarei os transgressores os teus caminhos, e pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua cantará alegremente a tua justiça. Após esse processo, você acaba sendo instrumento de Deus para que outras pessoas venham compreender esse processo. Não abandone esse processo, né? Mesmo que seja dolorido, você quanto mais se aproximar em intimidade com Deus, através da palavra, através do Espírito Santo, ver quem verdadeiramente você é e aquilo que precisa ser renunciado para que um coração puro e um espírito estável seja gerado em ti, vai valer a pena. Vai valer a pena. Porque se você não permitir essa transformação, as pessoas ao seu redor vão sofrer, você vai sofrer, carregando, é como o filme O Peregrino, aquele peso, o pecado pesa, o pecado, desculpa usar o termo, o pecado ele é fedorento, ele exala algo que estraga o ambiente, é uma mosca num perfume. Talvez você não perceba, às vezes a gente no tratamento, a situação que nós estamos, você só vai perceber a verdadeira situação de transformação que você precisa na tua vida se aproximando de Jesus Cristo, se aproximando de Deus, do Criador, que é um Deus amoroso, é um Deus de justiça também. Mas Ele quer transformar a minha vida e a tua vida. Não pare no processo, viva o melhor de Deus, porque quanto mais você vai abandonando as mazelas do pecado, da vida, dos temperamentos, que o seu caráter vai sendo moldado conforme o caráter de Cristo. Pega a visão do canal do Guerreiro e tenha uma vida mais leve aqui nessa terra.